eu gravei hoje mais cedo com a aula não ficou muito bom, então eu resolvi regravar tudo com os exemplos principais que a gente fez hoje mais cedo, né? Os exemplos principais não, os exemplos que a gente passou um bom tempo discutindo coisas que não eram necessariamente a matéria. Então eu vou começar com esse aqui. Esse é um dos que estavam nos slides. X mais 2. Primeiro esse. Bom, quando a gente está tentando calcular limite, a primeira coisa que a gente faz é tentar substituir esse valor aqui, né? Isso aqui significa o seguinte: essa expressão 2x² menos 8 dividido por x mais 2 vai para o que valor quando x vai para 2? Eu não estou interessado quando x é exatamente 2. Eu quero saber para onde ela vai. A primeira tentativa que a gente faz é substituir x por 2. Ou seja, né, isso aqui vai para o valor que isso assume quando x é 2. Essa é a tentativa. Então, o que a gente faz é tentar substituir. 2 vezes. Vai fazer x igual a 2, né, ao quadrado, menos 8 dividido por 2 mais 2. E esse caso a gente calcula, ele vai dar 0 sobre 4, que é 0. Muito bem, então quando esse x tende a 2, essa expressão aqui vai para 0. Ótimo. Agora, a gente pode avaliar essa expressão quando x vai para menos 2. E aí a gente se pergunta para onde isso vai, né? Novamente, o primeiro palpite que a gente dá é tentar substituir x por 2 aqui, né? Isso aqui vai resultar em 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 8 sobre menos 2 mais 2. E a diferença que a gente vai ter aqui agora é menos 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Isso é do tipo 0 sobre 0. E a esse tipo de limite aqui, nós damos o nome de indeterminação. Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tem autor que escreve isso entre aspas, tá? Por quê? Porque isso não é um número, tá? Isso, 0 sobre 0, e isso são coisas bem diferentes, né? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Isso aqui é um símbolo, tá? Vou até tirar as aspas. Para denotar o quê? Bom, isso aqui, para essa função, ela pode ser alguma coisa qualquer que eu não sei. Pode ser 10? Pode, não sei. Pode ser 5? Pode ser 0? Pode ser mais infinito? Sim, não sei. Daqui, desse símbolo, eu não tiro nenhuma informação. É diferente do caso de cima, onde eu sei que isso é 0, né? Se for... Então, o que eu preciso fazer para tentar calcular esse limite? Manipular essa função aqui de forma que eu possa aplicar a regra de substituição e fazer ela resultar num número, né? Então, substituir não deu certo. Agora, eu posso tentar fazer o seguinte: 2x ao quadrado menos 8. Se eu puder escrever isso da forma x mais 2 vezes alguma coisa, né? Então a minha expressão que eu tenho aqui
vai ficar, né? A minha expressão é essa, então ela vai ficar isso, o que me é muito conveniente, porque eu vou poder cortar isso com isso e só sobra essa expressão que eu coloquei uma interrogação para eu calcular esse limite, né? Então, existe alguma maneira de fazer isso? Existe alguma maneira de fatorar este polinômio 2x² menos 8 na forma x mais 2 vezes alguma coisa? Bom, este polinômio tem grau 2, porque é a maior potência entre os termos x, né? Esse tem grau 1, e a gente sabe que quando a gente multiplica polinômios, os graus se somam, né? Então, necessariamente aqui, eu tenho que colocar um polinômio de grau 1, né? Pode ser 3x mais 7, é grau 1. Pode ser 2x mais 1, é grau 1. Pode ser x mais 3, é grau 1. E você percebe que pode ser infinitas coisas, né? Então eu vou escrever um polinômio de grau 1 geral aqui, ax mais b. E aí restará só achar qual que é o a e o b corretos, né? Quando eu faço isso, se eu fizer a distributiva aqui agora, eu obtenho ax² mais bx mais 2ax mais 2b. E aí eu estou dizendo que isso tem que ser igual a isso, né? Sendo que aquela última eu posso escrever da seguinte forma, né? Ax² mais b mais 2ax mais 2b. Né? Ou seja, 2x² menos 8 é isso. Então, se eu comparar os graus, né? Esse tem grau 2. Esse tem grau 2. Eu tiro que 2 tem que ser igual a e já calculei o meu A. Esse tem grau 0, né? Tem um x elevado a 0, multiplicando aqui, x elevado a 0 é 1. E esse também. Então eu concluo que menos 8 tem que ser igual a 2b. Ou seja, b é igual a menos 4. Daqui eu já calculei o meu a e o meu b. Eu ainda posso olhar para o seguinte. B mais 2A, que está aqui, né? X é o termo de grau 1, corresponde ao mais 0x que está aqui. Ou seja, B mais 2A precisa ser 0. E, nesse caso, você observa que é verdade, né? Porque se você fizer B igual a menos 4 e o A igual a 2, você vai ter menos 4 mais 4, que é igual a 0. Então, A igual a 2 e B igual a menos 4 satisfaz essa fatoração. Então aqui eu posso escrever o seguinte. Aliás, eu vou partir daqui. Eu vou reescrever. Que o limite de 2x² menos 8 sobre x menos 4, quando x vai para 4, não é esse? X mais 2, né? Quando x vai para menos 2, eu vou aplicar essa fatoração aqui nesse termo, né? Dado que A é 2 e B é menos 4, para obter o seguinte. X mais 2 vezes 2x menos 4 sobre x mais 2, quando x tender a menos 2. E o que eu ganhei aí agora?
Bom, eu ganhei que esse termo aqui eu posso cancelar com esse. Esse limite agora passa a ser, né, 2x menos 4, quando x vai para menos 2. E agora, como essa expressão é nova, eu posso tentar a regra de substituição de novo, né? Então vai ficar 2 vezes menos 2 menos 4. E quanto vale isso? Menos 4, que é menos 8. Ótimo. Então, esse limite, que antes era uma indeterminação, a gente consegue checar que é menos 8. Quando eu posso aplicar essa história aqui de fatorar? Eu posso aplicar essa história de fatorar sempre que a expressão de cima ou de baixo der zero na hora que eu aplico a regra de substituição. Que outra maneira eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, né? Considera 2x ao quadrado menos 8. E vamos fazer a divisão desse polinômio por x mais 2. Né? Não sei se você se lembra de divisão de polinômio lá do seu ensino médio. Então, que polinômio eu multiplico por isso de forma que eu obtenha 2x quadrado mais alguma coisa, né? Ou o que eu multiplico por x que dá 2x quadrado? Claro, 2x. Né? 2x vezes x é 2x quadrado. Então, aqui entra menos 2x ao quadrado mais 4x menos 4x. Faço essa soma, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 4x menos 8. E que número eu multiplico por x que dá menos 4x? Menos 4. Menos 4. Então fica menos 4x mais 4x, menos 8 mais 8. E aqui dá 0. Significa que isso é igual a isso vezes isso. Né? Que é da onde eu obtenho que isso é igual a isso vezes isso. Né? E aí eu não preciso trabalhar mais com aquele A e B. Eu posso só trabalhar com a divisão desses polinômios. E aí eu uso que isso é igual a isso vezes isso aqui e a conta segue do mesmo jeito. Bom, um outro caso que eu apresentei também é o seguinte. Por que a gente faz esse investimento em calcular limite do tipo 0 sobre 0? Né? Bom, por causa de coisas tipo a seguinte. Lá o seu professor de Física 1 já deve ter dito que, né, se você tem uma função que é uma potência, então você pode calcular a derivada dela assim, né, 2x, ou, né, se a sua função é x elevado a n, né, a derivada dela é n vezes x, n menos 1, né, chamada regra do tombo. Né, o n cai multiplicando e aqui fica n menos 1. Ótimo. Isso aí os cursos de física normalmente apresentam antes dos cursos de cálculo e nós vamos ver um exemplo rápido de por que é isso. Não vou falar o que é a derivada em termos geométricos, não vou falar para que serve, vou só falar de onde sai isso aqui em termos de contas. E por que isso tem a ver com limite, é coisa que a gente vai ver mais para frente. Mas a derivada da f é definida por um limite. Um limite muito particular. Esse limite. F
de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, quando h vai para zero. Tá? Aqui essa f não tem nada a ver com a de cima. Vou até chamar isso aqui de g. Para uma f, qualquer derivada dela, f' é esse limite. Tá bom, por que esse limite, então, quando a f é isso, dá isso? É o que a gente vai ver agora. Vamos supor, então, que a f de x seja isso. Tá? Isso, quero chegar nisso. Observa, se você tentar substituir h igual a zero aqui, o que você vai obter? F de x mais zero menos f de x sobre zero. Tá? F de x mais zero é f de x, porque x mais zero é x. Então aqui fica isso. E f de x menos f de x é zero. Então esse limite aqui já é zero sobre zero. Observa, eu nem falei qual que é a f. Então toda derivada é um limite do tipo indeterminação zero sobre zero. E aí? E aí que a gente precisa de alguns artifícios, né, para poder calcular as derivadas. Mas esse é o tipo de limite que a gente está estudando agora. Vamos tentar então aplicar a definição da f. Isso aqui é limite. Se f pega x e leva em x quadrado, f vai pegar x mais h e levar em x mais h ao quadrado. Menos f de x é x ao quadrado sobre h, quando h vai para zero. Ótimo. Isso aqui é um quadrado de uma soma, então vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, quando h vai para zero. Ótimo. Eu ainda não posso substituir. Se eu substituir h por zero, vai dar divisão por zero aqui, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, zero sobre zero. O que eu posso fazer aí? Bom, esse x ao quadrado que está aqui já pode morrer com esse menos x ao quadrado que está aqui. Né? E perceba que agora em cima sobrou 2xh mais h ao quadrado. Então eu posso colocar h em evidência. Né? E como eu tenho h multiplicando em cima e embaixo, eu posso cancelar esse com esse. E fica limite de 2x mais h quando h vai para zero. E aí perceba, é o h que vai para zero, não é o x. Então, para onde vai isso quando h vai para zero? É só substituir, né? Vai dar 2x. Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Esse é o exemplo mais simples possível. Tá? Vamos calcular esse limite aí agora. T menos 4 sobre raiz de t menos 2. Quando t vai para 2, né? Como já é, aqui é t ao quadrado, tá? É t ao quadrado? Ah não, é t indo para 4. É isso mesmo. Aqui. Isso. Se a gente tentar substituir, vai dar 4 menos 4 sobre 2 menos 2, que é 0 sobre 0. Indeterminação. Então, nós temos que mexer nisso aqui. Bom, existem duas maneiras principais de se fazer isso aqui. Tá? Eu vou fazer as duas. A primeira delas é pensar o seguinte. Considera essas expressões aqui, ó. 2t mais 7 sobre 2t mais 7.
Isso aqui é igual a 1, né? Numerador igual a denominador. E essas aqui também. 8t² mais 3 sobre 8t² mais 3. Isso é 1. Essa aqui também. Raiz de t mais 2 sobre raiz de t mais 2. Todas essas são 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero escolher um número 1 de uma maneira adequada, de forma que quando eu multiplico aqui por algo com a cara dessas, eu possa cancelar um termo comum. Tá? Como assim? Bom, vou tentar esse, tá? Que eu sei que vai dar certo. Então, e por quê? Já te explico por quê. Porque quando eu faço A mais B vezes A menos B, ou o contrário, né? A menos B vezes A mais B, eu sei que o resultado dessa multiplicação vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado, menos B ao quadrado, né? A menos B vezes A mais B. Isso aqui vai dar A ao quadrado mais AB menos BA menos B ao quadrado. Esses dois são iguais com sinais opostos, eles cancelam e ficam A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, observa isso nesse contexto. Né? Lembrando que esse número aqui é 1 e multiplicar por 1 não muda a minha equação. Só que esse é um número 1 escolhido de um jeito muito esperto, né? Bom, em cima, no numerador, vai ficar o quê? T menos 4 vezes raiz de t mais 2, dividido por, olha, raiz de t menos 2, raiz de t mais 2. Usando isso que eu fiz aqui embaixo, vai ficar raiz de t ao quadrado, né? Raiz de t ao quadrado, isso é t. E menos 2 ao quadrado, menos 4. Observa o que eu ganhei ali agora. O que eu ganhei é que eu posso cancelar esse termo com esse termo, né? Já que eles ficaram comuns no denominador e no numerador. Então, esse limite então passou a ser só limite de raiz de t mais 2 quando t vai para 4. E agora eu tento substituir de novo. Vai ficar raiz de 4 mais 2, que é 4. Tem ainda outra maneira pela qual eu posso calcular esse limite, né? Uma vez que eu sei que raiz de t menos 2 vezes raiz de t mais 2, isso é igual a t menos 4, vale o contrário, né? T menos 4 é isso vezes isso. Então, eu posso fazer da seguinte maneira mais rápida, só que precisa, né, ser mais esperto. T menos 4 dividido por raiz de t menos 2, quando t tende a 4, é igual a limite, quando t tende a 4, de isso que está aqui é isso. Né? Então eu posso substituir aqui. Raiz de t menos 2, raiz de t mais 2 sobre raiz de t menos 2. E aí esse morre com esse. Né? E aí
aí fica só raiz de t mais 2. Quando t vai para 4, né, e isso aqui dá 4. É a mesma conta que está feita aqui. Então, duas maneiras de calcular o mesmo limite. Né? Sempre todas elas baseadas nesse fato, né? nessa troca. Aí. Por fim, vamos dar uma geral em exponenciais. Né? Eu comecei dando esse exemplo para introduzir o conceito. X ao quadrado e 2 elevado a x. Isso aqui é um polinômio, isso aqui é uma função exponencial. Essa é a função exponencial de base 2. Base é esse número que está aqui, né? Função exponencial de base x, de base a, onde a é um número positivo. Tá? A base de uma função exponencial vai ser sempre um número positivo. Bom, vamos avaliar essas coisas aqui, né? Para diferentes valores de x. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Né? Quanto vale isso aí? Bom, se eu elevar ao quadrado, isso dá 1, 4, 9, 16, 25 e 100. Agora, se eu fizer 2 elevado a x, 2 elevado a 1 é 2, 4, 8, 16, 32, né? E 2 elevado a 10 é 32 vezes 32, né? Então é 96 mais 960 mais 64, né? 1024. A função exponencial, você vê que ela é diferente do x², essa é uma confusão que às vezes acontece, e ela cresce muito mais rápido depois que o x passa de certo limite, né? De certo valor. Agora, nós estamos interessados em avaliar coisas do tipo, qual que é o limite de uma função exponencial quando x tende a mais infinito, e qual que é o limite de uma função exponencial quando x tende a menos infinito, né? Para alguns valores de a. Então, vamos fazer uns casos aqui. Vamos pegar aqui alguns valores de a, né? Sei lá, 3, 2, 1, e aqui eu vou pegar meio e 1/3. E aqui eu vou pegar valores de x. 1, 2, 3, 5 e 10. Tá? E vou preencher esses exponenciais aqui. Então isso aqui é 3 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 1, aqui é 1, aqui é meio e aqui é 1/3, né? Para essas bases. Aqui vai ser 9, 4, 1, 1/4 e 1/9. Né? No 3 vai ser 27, 8, 1, 1/8 e 1 sobre 27. No 5, isso vai ser 243, 32, 1 sobre 32 e 1 sobre 243. No 10, eu não faço ideia. Quanto é 3 elevado a 10? 59.000
0,49. Aqui é 1024, aqui é 1, aqui é 1 sobre 1024 e aqui é 1 sobre 59049. Então, o que a gente percebe? Né? Para esses valores aqui, a exponencial com essa base tende a infinito. Né? Assim, de uma maneira bem grosseira, a gente vê que 3 elevado a x cresce muito quando x cresce. Mesma coisa para 2 elevado a x. Né? Isso aqui cresce. Para 1 elevado a x, isso aqui permanece constante no 1. Né? Para 1 sobre 2 elevado a x, a gente vê que o denominador cresce e o numerador permanece 1. Né? Isso é o comportamento que caracteriza esse limite ir para 0. Mesma coisa no de baixo. Né? 1/3 potência x. O embaixo cresce, em cima permanece 1. Então isso aqui também vai para 0. E qual que é a importante coisa a ser vista aqui? É que para alguns valores maiores que 1, essa exponencial cresce infinitamente. Para esses valores menores que 1, essa exponencial tende a 0. Né? E o valor 1 é onde ela permanece constante. Então, dito isso, vamos olhar aqui para um valor um pouquinho maior que 1 e outro valor um pouquinho menor que 1. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a exponencial de base 11 décimos. 11 décimos é 1,1. Né? Então é um pouquinho maior que 1 só. E vamos pegar a exponencial de base 9 décimos. Um pouquinho abaixo de 1. Tá? E aqui diferentes valores de 1. 1, 2, 3, 5 e 10. No 10, não vou nem fazer esse 10 aqui que vai dar muita conta. Vamos pôr 4 e 5. Quanto é 11 décimos elevado a 1? Isso dá 11 décimos. E 11 décimos elevado a 2 é 121 sobre 10. Né? Esse aqui é 1,1. Esse aqui é 1,21. E elevado a 3. 121 dividido por 100 vezes 11 dividido por 10. 1,331 dividido por... Aqui é 100, né? Dividido por 1000. Isso aqui é 1,331. E a 4. 14.641 sobre 10.000. Que é 1,4641. E a 5. 161.051. Dividido por 100.000. E isso aqui é 1,61051. O que você percebe? Que conforme x cresce, esses números crescem. Né? Eles estão crescendo devagar, mas eles crescem. Se você fizer aquele 10, vamos fazer o 10. 11 potência 10, né? Isso vai dar 2,5937, etc., vezes 10 à décima, dividido por 10 à décima. Né? Que vai cancelar aqui, então vai ficar 2,59 alguma coisa. Continua crescendo. Cresce devagar? Cresce, mas continua crescendo. E esse, que é de base um pouco abaixo de 1. Aqui vai dar 9 décimos, que é 0,9. Aqui vai dar
81 centésimos, que é 0,81. Aqui vai dar 27... Não, 243, né? 9 ao cubo? Sei lá. Não. Então isso aqui tá errado. É 700 e alguma coisa. 729 dividido por 1000, que é 0,729, né? E vezes 4. 6,561 dividido por 10.000, que é 0,6561, né? E assim sucessivamente. A quinta vai dar 59,049 sobre 100.000, que é 0,59049, né? Ou seja, decaindo. Se você quiser entender de outro jeito, isso aqui é multiplicar a cada inteiro, né, por 1,1, que é aumentar 10%. Aqui é sempre multiplicar por 0,9 a cada nos inteiros, né? Então a gente está sempre diminuindo 10%, né? Por isso aqui decai. Isso aqui vai para zero quando x vai para infinito, e esse aqui vai para infinito positivo quando x vai para infinito positivo. Com todas essas informações, e aqui, claro, você pode refinar isso, né? Olhar para um número mais próximo de 1 ainda, por exemplo, 1,001. Né? Se você fizer isso no Excel, aí você consegue concluir a mesma coisa, vai demorar mais, mas você vai ver esse crescimento. Com tudo isso, nós observamos, e aí eu não vou demonstrar esse fato, que o seguinte, essa função exponencial, ela tem o seguinte limite, dependendo da base. Limite de a elevado a x, quando x vai para mais infinito. Aqui, claro, a precisa ser maior que zero. São três possíveis situações, né? Isso aqui é mais infinito se o número a for maior do que 1. Isso aqui é 1 se o número a for igual a 1. E isso aqui é 0 se o número a for menor do que 1, positivo menor que 1. Essa é a síntese do que a gente tinha, né? Se você pensar em gráfico, né? Aqui é o 1. A gente pode ter ou isso, né? Para caso a maior que 1, ou isso, para o caso a igual a 1, ou isso, né? Se aproximando aqui do eixo x, se o a for menor que 1. E aí, com essa parte toda feita, resta a gente fazer para x negativo, né? Pedaço de x abaixo de zero. O que acontece quando x tende a menos infinito? Bom, e como a gente pode deduzir o que acontece com x indo para menos infinito olhando para essa aqui, com a seguinte técnica. Lembra que 2 elevado a menos 1 é meio, né? Que o número a elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a b. Né? Potência negativa de um número é 1 sobre aquele número na tal potência. Então, nós podemos fazer o seguinte.
queremos avaliar limite de a elevado a menos x quando x tende a infinito. Não, é a elevado a x quando x tende a menos infinito. Né? Bom, aqui tem um jeito mais rápido. Se x tende a menos infinito, ele vai ficando muito grande e negativo, menos 10 milhões, menos 100 trilhões, menos 200 mil quadrilhões e assim sucessivamente. Significa que menos x tende a infinito. Né? Isso. Então observa. Esse limite é a mesma coisa de falar que o x com o sinal trocado vai para infinito. Né? E aqui é a elevado a x, ainda não mexi. Só que a elevado a x é igual a 1 sobre a elevado a menos x. Né? Por quê? Esquece esse pedaço. Esquece esse pedaço mesmo, apaguei. Como eu sei que 2 elevado a menos 1 é meio, então, quanto é 2 terços elevado a menos 1? Não é 3 meios? Ótimo. Então, o que esse sinal negativo aqui faz? Ele inverte a fração. Né? Ele fará com que o A suba para o numerador. Só que o que é isso? A dividido por 1 elevado a x. É só A elevado a x. Né? Então eu vou pegar isso que está aqui e trocar por isso que está aqui. Obtendo limite de menos x indo para infinito, 1 sobre A menos x. Então, pronto. Aqui agora é só usar o que eu sei. Né? Por quê? Isso aqui agora, menos x na potência, vai para infinito positivo. Né? Então, se 1 sobre A for maior que 1, 1 sobre A elevado a algo positivo muito grande, né? Esse limite vai para mais infinito. Se 1 sobre A for 1, significa que A vai ser 1, né? Esse limite vai para 1. E se 1 sobre A é menor que 1, então aquele limite, isso aqui é menor que 1, então aquele limite vai para 0. Isso. Só que o que significa que 1 sobre A é maior que 1? Isso aqui tudo é a mesma coisa de dizer que, eu jogo esse A para cá, né? Vai ficar A menor que 1, então o limite é mais infinito. Se A é 1, o limite é 1. E se A é 1 sobre A é menor que 1, então isso aqui é A maior que 1. Então o limite vai para 0. Ótimo. Então agora eu posso sumarizar, né? Esse limite ele é mais trabalhoso, porque tem menos x aqui e menos x lá. Só que ele é o mesmo desse. Então eu posso sintetizar essas coisas todas assim. Ó. Limite de A sobre x, quando x tende a menos infinito, é igual a 0 se A for maior que 1, 1 se A for igual a 1 e mais infinito se A for menor
que 1. É só o contrário daquilo que a gente tinha, né? E aí, nós podemos olhar para o gráfico dessas coisas, né? Nós tínhamos o gráfico onde o A era maior do que 1, né? Ele vai para mais infinito e menos infinito, e zero para cá, né? Aqui ele vai se aproximando, deixa eu até deixar isso mais inclinado assim. Isso. O outro caso era o caso em que, né, A é igual a 1, isso não tem graça. E o outro caso é exatamente esse, né, onde a gente tinha A menor que 1. E a gente viu aqui agora que ele vai para mais infinito quando você caminha nessa direção. Então observe que a curva vermelha e azul, né, esse e esse caso, eles são meio que inversos um do outro, né? E aí você pode ter as seguintes situações, né? Se o número A for muito grande, isso aqui vai para mais infinito muito mais rápido, né? Se o A for muito pequeno, você pode ter uma coisa assim, muito pequeno, mais próximo de 1. Né? E a mesma coisa com o vermelho. Se ele for um número muito grande, né, ele vai fazer assim. Ele vai para infinito aqui mais rápido. E assim sucessivamente, né? Então, de posse dessas informações, a gente consegue responder umas perguntas aqui de maneira muito mais rápida. Por exemplo, quanto é o limite de 2/3 de potência x, quando x vai para infinito positivo. Né? 2/3, que é a base da nossa função exponencial nesse caso, ele está entre 0 e 1, é positivo e é menor que 1. Então, claro, isso aqui dá zero, não precisa nem pensar. Quanto ao limite de 5 vezes 3 elevado a x, quando x tende a menos infinito e tal. O 5 aqui, ele é constante, né? Esse 5 não varia conforme o x varia. Essa parte da expressão varia. E 3, que é a base dessa função exponencial aqui, ele é maior que 1. Então, isso vai para zero quando x vai para menos infinito. Então, isso aqui dá 5 vezes zero, que é zero. Né? Da mesma forma, quanto que é o limite de 5 vezes 3 elevado a x, quando x vai para mais infinito. Mesma coisa, né? Vai dar 5 vezes infinito, que é... Isso aqui não se escreve, tá? Estou escrevendo só por critérios pedagógicos, mas isso é infinito. Ok? Bom, se não tiver ficado claro alguma coisa aqui, você pode entrar em contato, tá? E aí a gente vai trabalhando junto para tentar esclarecer as suas dúvidas.